Uma bela garota chamada Akari Watanabe reza em um templo até ser interrompida por Shiori Sakurazaka, que tropeça nas escadas. Shiori lhe pergunta se ela está rezando por seu parceiro no casamento prático. De qualquer forma, Akari nega e foge. Shiori se contenta em observá-la enquanto ela faz isso. Quando Akari não está à vista, Shiori joga uma moeda e reza o que seu coração deseja. Mas voltando ao problema, o curso prático de casamento é uma parte estranha e maluca do currículo da escola. Acredite ou não, pares de homens e mulheres são escolhidos para viver juntos como um falso casal. Todos na turma de Jiro e Aquin estão ansiosos, mas sua mente está em outro lugar. Ele está ansioso para ver sua noiva. Não a noiva do exame, não, mas a noiva do jogo. Ele não para de gritar o nome Chloe, como se isso fosse ajudá-lo a derrotar o grande vilão do jogo. O amigo geek de Jiro, Sadaharu Kamo, aponta o quanto ele está animado por ter um personagem pixelado na Era de Deus, e naturalmente, Jiro fica na defensiva. Ele argumenta que a pixel art deixa espaço para a imaginação, mas Sadaharu discorda e mostra a ele o Roto Saga. Esse tem gráficos em 3D. Você vê como a princesa Chloe é mais bonita e detalhada. Jiro, no entanto, prefere a primeira versão porque pode imaginar Shiori como Chloe. Mas Sadaharu não precisa saber disso. De repente, a conversa é interrompida por Akari e seus amigos. Akari obriga Jiro e Sadaharu a cederem o lugar, as garotas malvadas. Em vez de ficar irritado, Sadaharu cora ao sentir o doce perfume de Akari e a elogia por sua beleza. Viu o que a tecnologia 3D fez com um homem, mas Jiro não concorda, pois vê Akari como egocêntrica e arrogante, que se acha superior. Nunca ele iria querer se envolver com ela. Mas alguém que torna Akari gentil é Minami Tenjin. Sua presença é poderosa que os homens purificados por ela. Infelizmente, Jiro acha que veneno para os habitantes das sombras como ele. O sino toca, o que significa, é hora da prática do casamento. Jiro continua preocupado com sua noiva pixelizada até que Shiori chama sua atenção. Ela diz a ele que está nervosa, mas Jiro permanece tranquilo. Aparentemente, Shiori é a única garota com quem ele consegue conversar, pois ela é sua amiga de infância e seu primeiro amor. Sempre dizem que nunca se termina com o primeiro amor, mas Jiro se contenta enquanto esse sentimento durar. Corando nervosamente, Shiori confessa a Jiro que espera ser pareada com alguém que ela conheça bem. Enquanto isso, a prática do casamento explicada aos alunos numa palestra. Eles vão morar com seu parceiro no dormitório de treinamento, onde tudo já está mobiliado. Portanto, eles não terão muitos motivos para se preocupar. Um sensor é instalado na sala de estar para monitorar seu estilo de vida e suas ações. Segurem seus cavalos. Pessoal, esses casais terão quartos separados, então não dormirão juntos. As portas são destravadas por impressão digital, assim não terão preocupações com visitas noturnas indesejadas. Jiro não entende o propósito de tudo isso. Qual é o sentido de fazer amor com alguém que você não ama? Você está certo, Jiro. Além disso, há algo um pouco distópico em tudo isso que eu não consigo entender. De qualquer forma, ele não consegue odiar completamente o projeto, pois há uma chance de ser emparelhado com Shiori. Mesmo assim, Jiro não pode criar falsas esperanças, pois sabe que Shiori não sente nada por ele. Ela provavelmente só fala com ele porque se conhecem há muito tempo. Um sinal poderia acalmar esse sentimento. Jiro pega seu jogo e derrota o chefão. Mas em vez de Chloe, Lancia o espera na torre. Jiro vê o lado bom das coisas e encara isso como um sinal que purga toda a sua má sorte. Agora, só coisas boas podem acontecer. Os alunos então vão para os apartamentos que lhes foram designados. Por que é você? Akari pergunta agressivamente a Jiro, segurando sua camisa. Jiro também se pergunta, de todas as garotas, por que ela? Ambos insatisfeitos com a parceria, esperavam e rezavam por outro parceiro. Akari olha para Jiro e diz que é óbvio que ele quer ficar com Shiori. Vendo sua frustração, Akari o insulta ainda mais dizendo que não há nenhuma chance de Shiori gostar dele. Ela até o provoca dizendo que Shiori pode estar se divertindo muito com a pessoa com quem ela foi pareada. Gaguejar de Jiro defende Shiori, sabendo que ela não é, mas Akari o vê como estraga prazeres, impedindo diversão. Pontuação passa de 0 a -3. Isso surpreende os dois e eles rapidamente entendem que seus pontos vão diminuir se não se derem bem. Akari imediatamente agarra ele para forçá-lo a se dar bem com ela. Ela insiste para que ele aumente a pontuação, alcance o nível A e troque de dupla. Jiro nem sabe que isso é possível porque não prestou atenção. Akari entrega o manual para que veja por si mesmo. Akari sabe que Minami vai alcançar o nível A. Precisam fazer o melhor para chegar lá. Percebendo o que precisam fazer, Jiro cora e diz que é perigoso. Mas Akari não liga e o provoca por ser portador do cartão V. Ela se aproxima e sussurra que fará o melhor para ser uma esposa perfeita. Como Jiro é inexperiente com sentimentos eletrizantes, ele pergunta se ela pode ficar com um cara como ele. Instantaneamente, a pontuação deles fica negativa em 2. Isso o abala, então ele sai da porta para buscar algo para beber. Ele não sabe que Akari está tão nervosa quanto ele, pois também é a primeira vez dela. Mas ela está disposta a tudo para ficar com Minami. Enquanto pegam bebidas, Jiro vê Minami e Shiori andando juntos. Ele se esconde, mas ouve a conversa deles. Parece que os dois foram colocados juntos e Jiro fica completamente arrasado com isso. Ele foge tentando negar seus sentimentos, mas no fim, é evidente que isso o incomoda. Jiro até faz bico em um canto quando volta. No começo, Akari zomba por se lamentar,
mas Jiro frustrado. Surpreendentemente, ela o conforta, e Jiro acha que ela está zombando. Mas não, Akari o incentiva a fingir casados para treinar para quando as coisas acontecerem de verdade. Jiro continua inseguro por falta de experiência, irrita Akari. Ela se levanta e o repreende por deixar isso impedi-lo. Sua falta de experiência não deveria impedi-lo de tentar. De repente, a campainha toca e Jiro atende rapidamente. É Sadaharu, que pede para ele sair. Como um bobo, Jiro se apressa em obedecer, mas Akari o para por um instante e pede um beijo de despedida. Jiro não entendeu, então Akari precisa explicar para ele. Jiro fica totalmente atônito com o pedido, o que faz Akari continuar a provocá-lo. Quanto ao pobre Sadaharu, ele não para de apertar a campainha e pedir para Jiro se apressar. Oh não, o que Jiro vai fazer? Ele atende ao chamado do amigo ou cede ao capricho do parceiro. No final, Jiro fica irritado com o falatório de Akari e a campainha de Sadaharu, então decide pegar Akari nos braços e enchê-la de beijos. Akari fica dentro de casa, tão chocada que não consegue falar, porque ela não queria dizer um beijo nos lábios. No dia seguinte, Jiro sonha que Shiori o acorda, mas a realidade só lhe traz Akari, munida de uma concha e uma panela para trazê-lo de volta à razão. Jiro não consegue acreditar que já é de manhã, mas mais do que isso, ele se lembra da doçura dos lábios de Akari. Ah não, isso não vai dar certo. Ele precisa se lembrar de que é a Shiori quem o ama, não ela. Uma semana se passou e Shiori e Minami estão cada vez mais próximos. Jiro não consegue evitar sentir ciúmes da proximidade deles. Embora ele só transmita tristeza, Shiori parece não notar mais. Para piorar as coisas, Jiro até imagina Shiori dizendo a Minami que ele é apenas um velho amigo. No final das aulas, Jiro continua emburrado com seu dia monótono até ver uma Akari muito animada. Pelo que ele vê, ela vai passar um tempo com Minami. De repente, Jiro se lembra que a professora havia pedido para ver os dois, mas Akari não liga e diz que ele pode ir sozinho. Na sala dos professores, a professora diz a Jiro que esse exame prático é importante e necessário para a obtenção do diploma. A professora incentiva Jiro a se acertar com Akari para que se aproximem de um casal. A chuva ainda não parou e Jiro pensa que Akari provavelmente está se divertindo muito com Minami. Ele está certo, mas não do jeito que sua imaginação censurada pensa. Ele deveria ir para casa agora, mas Shiori de repente se aproxima dele. Ela agarra os braços de Jiro, achando que há um inseto perto do porta-guarda-chuvas, mas é apenas um desenho. Jiro quer dizer algo a Shiori, mas ela lhe pede para chamá-la pelo primeiro nome, como antes. Não há momento melhor do que agora para se declarar. Corando, Jiro reúne coragem e está pronto para dizer a ela o que sente. Só para Minami intervir. Ele pega Shiori porque ela está sem guarda-chuva. Nesse momento, nem Jiro nem Akari podem fazer nada para prolongar o tempo passado com seus amores. Enquanto voltam juntos para casa, Jiro continua se lamentando pelo fracasso, mas Akari o incentiva a não desistir. Então, Jiro sugere que eles passem em uma mercearia. Akari diz que não é necessário, pois ela pode perfeitamente cozinhar as refeições em casa. E, surpreendentemente, Akari preparou uma omelete de arroz perfeita. Ao ajudar Jiro a apertar o ketchup, Akari sorri orgulhosa e diz que fez com amor. Por que você é tão fofa? Jiro fica surpreso com o quão delicioso e até se oferece para alimentar Akari. No começo, Akari recusa por achar nojento, mas acaba comendo. Agora, próximas, seus lábios parecem querer mais que arroz. Felizmente, o telefone de Jiro toca, salvando-os de seus sentimentos inexplicáveis um pelo outro. Naquela noite, a chuva continua enquanto Jiro sonha novamente com Shiori. Shiori pede para ele ficar com ela, pois está se sentindo sozinha. E como um idiota, Jiro mira um beijo até que uma batida forte em sua porta o traz de volta à realidade. Jiro abre a porta, e Akari o abraça de repente. Só por esta noite. Fica comigo, diz Akari, corando com seu pedido. Aparentemente, ela só quer assistir a um filme de terror com Jiro. Natsumi, uma de suas amigas, disse a ela que assistir a filmes de terror aumentava seus pontos. Não é um clássico, mas Jiro se recusa a deixar por isso mesmo e desliga a televisão. Akari irrita-se e lembra Jiro o motivo. Se não gostam de filmes, podem usar pijamas combinando. Sim, Akari comprou esses pijamas bonitos só para eles. E quando eles os vestem juntos, podem formar um coração. Sem hesitar, Akari tira a roupa para se trocar, surpreendendo Jiro, que imediatamente desvia o olhar. Se ela está tão à vontade, então ele também poderia fazer o mesmo. Mas de repente, as luzes se apagam. Jiro não consegue ver nada até sentir o corpo de Akari se pressionando contra o dele. O que ele deveria fazer? Se ele não se mexer, outra coisa presa a ele vai reagir. Apesar da escuridão, Jiro sente que Akari está apavorada, então ele pega seu telefone. Akari o avisa para não ligar a lanterna, mas já é tarde demais. Ele liga, revelando Akari em lágrimas. Irritada, Akari balança a cabeça de Jiro, admitindo que está com medo. Como não há mais eletricidade, as portas deles não vão se mover, então, eles precisam ficar juntos na sala de estar. Mas Jiro não esperava que Akari ficasse tão próxima dele. Entediada até a morte, Akari força Jiro a contar uma história engraçada. Sem querer, Jiro começa sua história com o clássico, Era uma vez. Akari diz imediatamente que não gosta de contos de fadas. Mas Jiro continua. Mas então,
Sua história de repente passa da infância para o anel. Percebendo sua maldade, Akari fica em silêncio. Jiro se desculpa rapidamente, mas já é tarde demais, pois Akari já o amaldiçoou para sempre. Pensando em Minami, Akari tem certeza de que ele nunca faria isso com ela, ainda mais porque ela realmente tem medo do escuro. Mais uma vez, Jiro pede desculpas, sentindo-se culpado. De repente, Akari pega sua mão e diz que ele é o único que está com ela. Mataria você se eu dependesse um pouco de você, maldoso, disse Akari timidamente. Jiro vira as costas para ela, pois não consegue evitar corar ao ver o quão fofa ela é. Ela está sendo sincera ou está apenas fingindo? Por sorte, é noite, então Akari não verá o quão vermelho está. Akari encontra a vela de aromaterapia. Natsumi a deu para ela e ela gosta do perfume, mas Jiro acha doce demais. O momento é tão tranquilo que Jiro não consegue evitar de puxar Akari para mais perto. Lentamente, ele sussurra no ouvido de Akari e ela é adorável. O quê? Jiro não consegue acreditar que disse isso. Ele está perdendo a cabeça? Felizmente, Akari dorme e talvez não ouviu a ousadia que ele disse. Mas sério, ela é fofa dormindo. Jiro não esquece as palavras de Akari. Como ele pode ser confiável? O que significa ser casado? Akari é a primeira a acordar, confusa com o que Jiro falou. Os resultados do exame prático finalmente saem após um mês. Jiro e Akari promovidos ao nível B, enquanto Sadaharu e seu parceiro no nível C. Akari e Jiro surpresos Minami e Shiori no nível E. Enquanto limpa o banheiro, Jiro se preocupa com Shiori, mas não pode perguntar o que está acontecendo. Não importa o quanto ele e Akari finjam ser um casal perfeito, isso não fará sentido se suas paixões não estiverem no nível A. Ele pensa nisso, cai na banheira e fica encharcado. Jiro acaba ficando doente. Jiro se pergunta se Shiori cuidaria dele se fossem pareados. Akari o deixou sozinho, mas Jiro queria que ela voltasse mais cedo. De repente, a campainha toca e, por algum motivo, isso deixa Jiro feliz. Em vez de Akari, é Shiori quem aparece recebê-lo. Akari tenta não pensar em Jiro, ele surge. Quando ele fala das panquecas que come, que parecem lábios. Ela se lembra que Jiro a beijou. Corando, Natsumi e Sachi perguntam, mas ela desconversa. Ela fala sobre Shiori e Minami e como poderia se aproximar deles. Ela pergunta a Akari o que fará, já que o marido será tirado dela. Jiro se surpreende ao ver Shiori, mas Shiori diz que Akari pediu para visitá-lo. Ela também se lembra da época em que eram mais jovens. Jiro cuidou dela, então ela ficará feliz em fazer o mesmo por ele. Shiori até se oferece para cozinhar para ele. Jiro pensa que, se Shiori continuar, ele pode ter ideias erradas, como no ensino fundamental. Antes de Shiori ir para a escola particular, Jiro tentou confessar, mas desistiu. Shiori só o via como amigo. Voltando à realidade, Shiori lhe oferece mingau, que ele devora. Jiro perdeu a chance de ser alimentado por Shiori. Mais sorte na próxima vez, soldado caído. Jiro pensa que Minami tem sorte de provar a comida da Shiori todos os dias, mas Shiori revela que elas se revezam. Isso parece bom, mas Jiro não pergunta por que as notas deles foram baixas se elas se dão tão bem. Shiori admite que é difícil para ela se aproximar de outros garotos e que teria sido melhor se Jiro tivesse sido seu marido. Jiro fica surpreso, mas Shiori rapidamente diz brincando. De repente Jiro pega a mão de Shiori e diz, acredita nela. Percebendo o quão estranho aquilo parece, ele se esconde debaixo do cobertor até adormecer. Enquanto Jiro dorme, Shiori quer beijá-lo se contém. Ela não pode fazer isso, não são casados. Ela se lembra da mesma lembrança de infância que Jiro mencionou. Shiori ia pedir para Jiro ver as luzes de Natal com ela, mas ele foi embora. Ela se pergunta se ele deixaria terminar se tentasse de novo. Enquanto Shiori toma banho, ela lembra as palavras de amigos café. Jiro então fala com ela do lado de fora do banheiro, agradecendo a Akari por ter pedido a Shiori para cuidar dele. Ele admite que viveu um sonho por um tempo e promete fazer o seu melhor para que ela também possa ter seu momento com Minami. Akari apenas ouve, sem saber o que dizer. É um mistério saber por quanto tempo eles vão continuar mantendo esse relacionamento falso, já que o sentimento deles não é nada falso. Provavelmente, eles se apaixonaram um pelo outro. Eles só ainda não sabem disso. Obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo e quer ajudar o canal a crescer, deixe um like, um comentário e se inscreva.